Eu sentia que muitas vezes havia sempre aquelas pequenas discriminações, sentia que muitas vezes precisava de me esconder. E aqui senti o contrário disso, senti que podemos ser nós mesmos. A sociedade não nos vê muito a jogar futebol. Muitas vezes aquilo que os atletas dizem é eu tenho efetivamente ou posso ter aqui algum medo daquilo que possa vir a seguir, daquilo que os outros vão considerar sobre esta minha tomada de posição. Muitos de nós crescemos sem ver que isto era um espaço para nós. Há claramente um excesso de agressividade em algumas equipas quando jogam contra nós. Quando nós vemos os jogos dessas equipas contra outras, não acontece. Eu tenho sérias dúvidas que alguém que tenha excelentes capacidades técnicas, táticas, estratégicas, mentais, psicológicas para lidar com um determinado contexto esportivo que vai deixar de fazer da mesma forma só por causa da sua orientação sexual. Independentemente da tua orientação sexual, independentemente do teu sexo, o resultado começa 0-0. E depois vamos ver quem ganha. Nós tentamos aqui ajudar, pronto, aqui é um espaço seguro, aqui podem estar à vontade, aqui não há qualquer problema. Exato, exatamente. Já bem chega ao resto que é difícil. A gente só quer viver a nossa vida como as outras pessoas vivem também. E a vida já tem demasiados problemas sem estar com estes acréscimos. Não é como o futebol, que não há ninguém quase. Há muito poucas referências. Houve um jogador em Inglaterra, que há uns tempos, depois que também se suicidou, que ainda saiu do armário, ainda jogava, mas depois a carreira foi extremamente difícil depois daquilo. O futebol é uma coisa que a maior parte dos portugueses gosta. Joguei principalmente com amigos, na escola, e depois passei por alguns clubezinhos, mas coisas sempre amadoras. Porque o desporto tem um tom muito masculino, naquele sentido um bocadinho mais tóxico, digamos. Espera-se muito que sejam muito homens, e aquele homem no sentido tradicional. Eu sentia que muitas vezes havia sempre aquelas pequenas discriminações, sentia que muitas vezes precisava de me esconder. E aqui senti o contrário disso, senti que podemos ser nós mesmos, que podemos estar aqui, dar o nosso melhor e fazer as coisas de outra forma, jogar um bocadinho o desporto como nós achamos que deve ser jogado para todos e por todos. Ver um sítio onde eu posso jogar futebol, uma coisa que eu gosto de fazer, e não ter aquele contexto de discriminação que muitas vezes está presente. Nós crescemos sem ver que isto era um espaço para nós, sem ver pessoas como nós que estavam a jogar e que podem jogar e que efetivamente são referências. Nós temos aqui muitos atletas que começaram agora a jogar porque efetivamente não sentiam que o desporto pudesse ser uma coisa que eles pudessem fazer. Nós costumamos dizer que o objetivo da nossa equipa é que não seja preciso, que a nossa equipa não seja preciso no futuro, porque todas as equipas são tolerantes e aceitam todas as pessoas como elas são. Infelizmente, como não é o caso, e por isso continuamos a existir para lutar contra a discriminação no desporto. Eu gostava que esta equipa acabasse um dia e que, na verdade, cada um de nós jogasse
pelo mundo fora em qualquer equipa e que não fosse preciso haver espaços seguros como o Foxes ou como outras equipas inclusíveis como há pelo resto do mundo. É preciso haver um grupo específico para defender uma determinada posição, que no caso é uma posição ligada à orientação sexual, só quer dizer que o geral e aquilo que é a sociedade e aquilo que é o desporto em comum e tal como nós o conhecemos, se calhar não aceita e não é muito flexível a esse ponto. Por isso é que tem que existir algo que vá sublinhar uma determinada posição. Hi everyone, it's Josh Cavallo here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. Growing up, I always felt the need to hide myself, because I was ashamed. And ashamed I'll never be able to do what I love and be gay. Hiding who I truly am to pursue a dream I always wished for as a kid. All I want to do is play football and be treated equally. I'm tired trying to perform at the best of your ability and to live this double life. I'm Josh Cavallo, I'm a footballer and I'm proud to be gay. Do atleta ter algum receio de ser discriminado dentro da equipa, de ser discriminado com os seus pares, de ser discriminado até pelo seu treinador ou pela estrutura do clube ou da modalidade em que está envolvido, aquilo que os próprios adeptos, os fãs que gostam tanto deles possam vir a dizer e há eventualmente alguma retração nesse sentido. Ora, diga lá. Para mim não há qualquer diferença a ser essas questões. É um jogador de futebol, é um jogador de futebol. Portanto, independentemente das suas orientações sexuais ou da sua cor, para mim não há diferença nenhuma. É um jogador de futebol. Nenhuma, acho que é super normal. Eu acho que a mim não me fazia diferença. É uma coisa que outra pessoa qualquer, é completamente banal, não é nada do outro mundo. Sim, para mim é perfeitamente ok. Aliás, até seria bom, porque caso eu saiba, não há assim muitos jogadores assumidamente homossexuais em qualquer clube da Europa ou no mundo. Acho que para a grande maioria seria uma coisa normal. Se calhar para uma pequena maioria não iria ser pessoas com mente mais retrógrada, talvez, que pudesse fazer alguma confusão. Acho que certas pessoas têm preconceito com isso, mas acho que no geral, se o jogador mantiver a sua performance em campo e se não mudar a sua forma de ser, acho que não há problema. O meu pai é da velha guarda e, sabendo isso, eu acho que o meu pai e muitos adeptos parecidos ao meu pai não agiriam muito bem. Ainda é um pouco mal visto, incorretamente, não é? Esse tema. Ainda é um pouco assim um tabu. Os jogadores tinham que ficar-se como homossexual e saber muito paneleiro e gay e ofensas desse tipo. Se há algum jogador que é homossexual, não faço puta ideia, nem quero saber. Eu quero é que ele jogue bem, que marque golos para o Benfica e que me traga resultados. No geral, as pessoas não iriam reagir muito bem, principalmente as pessoas mais ligadas ao futebol. Se calhar não há assim tantos, não faço ideia, não há assim tantos jogadores homossexuais, mas internacionalmente já há bastantes jogadores, como se diz, sair do armário, né? E não vejo que tenha assim tantos comentários negativos. Aliás, antes pelo contrário, acho que até têm bastantes comentários positivos. Ainda estamos numa sociedade um bocadinho complicada para se assumir a essas coisas. Há muito receio.
porque é um jogo onde se liga com muitos comentários e pode afetar muito o psicológico do jogador. Conta-se pelos dedos das mãos a quantidade de jogadores profissionais de futebol que se expuseram e revelaram a sua orientação sexual, mas convosco, porque eles têm sempre essa parte de ajuda psicológica e acompanhamento psicológico. Há essa partilha? Obviamente não vou nem devo abordar em termos individuais, mas efetivamente há esse receio, já aconteceu em termos de prática clínica e prática comum. Na minha atividade, sim, essa manifestação por parte dos atletas desse receio que de serem muitas vezes escrutinados, como dizia, pelos seus pares. E isso promove algum sofrimento emocional e vai aqui ter algum compromisso com a sua saúde mental, seja como praticante, seja como desportista, seja como competidor, mas também, acima de tudo, como cidadão e como indivíduo inserido na sociedade. Oi. É Jean-Pierre. Pessoal, bora vestir, bora lá. Miguel, José, bora. Olha cá. Branco. Equipamento branco, malta. Branco. Profissionalmente sou médico, sou pediatra. Trabalho na oncologia e o gosto pelo futebol, pelo desporto, é uma forma de aliviar também o stress e esquecer as coisas do dia-a-dia. Vim para Lisboa em 2015, era de Braga, e vi assim desterrado, começar um projeto novo, trabalhar numa área nova, e depois o desporto foi uma forma de me enquadrar também na cidade. Não há discriminação, em que os objetivos são muito similares e é de facto a perspectiva da inclusão, e nessa fase da minha vida foi assim, bastante importante. Começar numa cidade nova, também ter um espaço para mim e ser um espaço leve em que algumas preocupações não estavam associadas. Foi assim, com esta característica de conseguir me sentir bem e não ter uma perspectiva de ter cuidado do que vou dizer ou daquilo que faço ou no dia-a-dia. Não me defino quem sou, mas aqui eu não tenho que ter isso em consideração. Estamos todos na mesma situação e não há nenhuma preocupação nesse sentido de vai haver uma conversa diferente ou vão olhar para mim de maneira diferente. Nunca ir à queima contra estes jogadores, são mais rápidos, mais ágeis, eles rematam bem, eles têm o melhor marcador deste torneio, portanto, vocês sabem quem são. Não facilitem, não deem espaço e não vão à queima. Não vamos estar à espera, na expectativa do nosso colega vai arrematar e nós ficamos na expectativa a ver o que é que vai acontecer. Não, entra logo. 1, 2, 3, 0, força! A sociedade não nos vê muito a jogar futebol. Vemos a jogar, se calhar, mais vôlei, mais natação, mas depois há uma ideia, há um preconceito que desportos mais violentos ou mais agressivos não são praticados ou não são um desporto inato à nossa comunidade. Nos estádios de futebol que eu frequento recorrentemente, ouço insultos homofóbicos, é um insulto que é gratuito ainda, menos, mas continua a ser, assim como eram os insultos racistas há uns anos atrás. Eu lembro de ser criança num estádio de futebol, era normal haver insultos racistas. Hoje em dia já não tanto, apesar de ainda se ouvirem alguns. Agora, insultos homofóbicos é praticamente todos os jogos. Quer a jogadores da própria equipa, quer a adversários, quer a árbitros.
Acho que não há um jogo de futebol que eu vá e que não ouça um insulto homofóbico. Peixoto, é isso mesmo. Há claramente um excesso de agressividade em algumas equipas quando jogam contra nós. Quando nós vemos os jogos dessas equipas contra outras, não acontece. O fair play fica sempre um bocadinho posto de lado com algumas equipas, especialmente quando nós estamos a ganhar. Porque às vezes as pessoas não querem... têm ali uma certa fragilidade e não querem estar... ninguém quer estar a perder e depois às vezes ainda estar a perder com estas pessoas, com quem não querem dar parte fraca e é suposto, não sei, se calhar acham que são superiores ou qualquer coisa. Isso ferve muito às vezes e começam as coisas escalam um bocadinho mais depressa. Os pequenos beliscões, as pequenas cabeçadas com a parte da nuca, conversas, ameaças lá fora, falantes, lá fora não sei o quê. Isso acontece pelo menos 2 a 3 vezes por ano, por época. Uma vez quase chegámos a abandonar o campo porque já estava mesmo a tomar proporções muito agressivas. E nós não... temos vidas para viver e todos temos e amanhã no dia a seguir temos que ir para o trabalho e temos que ir para as faculdades e temos que ir para as outras coisas e ninguém quer estar magoado e isto é uma coisa que nós fazemos para nos divertirmos e para estarmos bem e achamos que não faz sentido esse tipo de agressividade no desporto. Alguns passos têm que ser dados e esses passos passam pelos clubes terem uma maior abertura à diversidade, passa pelos clubes patrocinarem formações, ações de formação, de sensibilização, que abordem o tema de uma forma natural, sem indicar nem apontar, seja o que for ou seja quem for. E acho que nós também, na sociedade, temos de ser também permeáveis a isso mesmo. A questão é que é um tema e provavelmente mereceria não ser um tema. A homofobia ficou para trás, claramente. Sinto que sempre que há uma campanha que lute contra a homofobia, que é rapidamente posta em causa pela sociedade civil, por ser um aspecto onde os clubes e as associações não se devem meter. Eu nasci em 91 e não era possível casar, não era possível adotar e neste momento essas coisas já são possíveis e isso é muito importante. Isso também ajuda muito a que as pessoas sejam tratadas de uma maneira diferente. Mesmo quando a nível de leis as pessoas já são vistas como todas as outras, isso ajuda muito à aceitação, não é? Porque é um trabalho que tem que se fazer. Todos nós fazemos um bocadinho, nós fazemos aqui um bocadinho a nossa parte, tentamos mostrar que podemos estar aqui, que podemos estar a jogar. É um bocadinho o nosso trabalho, à nossa maneira, à nossa escala. Se conseguirmos, através da equipa, ajudar 1, 2, 3 pessoas que possam estar a passar por uma fase má, ou estarem numa fase inicial, ou na adolescência, ou jovem adulto, em que sintam que não podem jogar futebol. Que podem jogar futebol, ou que não há espaço na sociedade para eles, ou que tudo é muito difícil, o facto de verem que há pessoas que se juntam 2 vezes por semana, que jogam de forma competitiva, que conseguem estar e que não têm problemas, acho que se conseguirmos ajudar 1 ou 2 e conseguimos fazer a diferença, já valeu a pena. A orientação sexual não é uma questão. Cada um nasce como nasce e não é nenhuma escolha. E que isso também não nos define como pessoas, porque nós podemos ser heterossexuais, homossexuais, bissexuais ou transexuais e gostarmos de futebol exatamente como uma pessoa que é heterossexual. O futebol não é nem para heterossexuais nem para homossexuais, é para todos e todos têm que ser aceitos, respeitados e todos têm capacidade para competir em qualquer equipa, independentemente da sua orientação sexual. Portanto, a orientação sexual não define a capacidade competitiva do atleta. Eu tenho sérias dúvidas que alguém que tenha excelentes capacidades técnicas, táticas, estratégicas, mentais, psicológicas para lidar com um determinado contexto esportivo, que vai deixar de fazer da mesma forma só por causa da sua orientação sexual. O resultado começa sempre 0-0.
E isso é super justo. Independentemente da tua orientação sexual, independentemente do teu sexo, o resultado começa 0-0. E depois vamos ver quem ganha. E o que acontece é que para muitas destas pessoas, em muitas das situações que eles têm na sociedade, o resultado não está 0-0. Começam a perder 1-0, começam a perder 2-0, oportunidades de trabalho, oportunidades de poder fazer a sua vida na sua comunidade, começam a perder 1-0 ou 2-0 porque têm uma orientação sexual daquilo que é a maior parte das pessoas, e isso não é justo. E o desporto ensina-nos isto. Qualquer jogo começa 0-0. Depois vamos ver quem ganha. Now I know you were wrong. You just wanted to stop it all.